Cruzamento fechado, desvio! Gol do Bragantino! O Bragantino abre o placar antes mesmo do jogo ter qualquer cara, né? Pior começo possível. Aumenta o desafio aí desse time do Vasco, né? Olha a boa jogada do Nuno, tentou colocar no comando, o Ryan fez o domínio, bateu o Cleiton! Conseguiu o cruzamento pro Pita, matou no peito. Gol do Bragantino! Estamos ao vivo para um Brasil de audiência, já com imagens de São Januário. São Januário vazio ainda, testando ali seus refletores, pelo visto, para falar de mais uma rodada de Brasileiro, mais um jogo de Vasco da Gama, Vasco e Bragantino. Jogo fundamental para o Vasco aí, passar um mês tranquilo, né? Acho que a gente quer passar aí a paralisação para... Como é que o mineiro fala? A pausada. A pausada. Fora do rebaixamento, é importante a gente vencer esse jogo hoje. Vou começar dando boa noite, então, para o nosso Trepidanda, que já falou aqui lá de São Januário. Danilo Dantesco, como é que estão as coisas por aí, meu camarada? Boa noite, Felipe Tiru. Boa noite, João Almirante. Boa noite, Gustavo Mel. Daqui a pouco está chegando na live. Boa noite, audiência maravilhosa. Estamos aqui, diretamente da cabine de imprensa de São Januário, como você bem pontuou, um clima tranquilo. Eu estava dando uma olhada ali na entrada do portão 9 e do portão 5, a galera chegando numa paz. A nossa expectativa, como o Tiru falou, é de que o Vasco faça o seu papel para a gente dar essa pausada das eliminatórias da Copa do Mundo. E depois, quinta-feira, pegar o São Paulo fora de casa, lá na terra da garoa de Felipe Tiru, bem mais tranquilo, né? Fala, Danda, Tiru, galera do chat. E tamo aí, eu concordo aí com vocês. Hoje, jogo hoje fundamental. E os jogos em casa do Vasco são fundamentais, né? Para um time que raramente pontua fora, tem que se garantir muito em casa. E hoje é um jogo duro, né? Um jogo contra um Bragantino que no início do campeonato se projetava ali em dificuldades, mas que está lá no topo da tabela, e se vencer o Vasco hoje, dorme na liderança do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Noite para todo mundo, São Januário, aí as imagens do Danda já totalmente escuro, né, com as iluminações artificiais, e estamos aí, né, para mais um joguinho, né, minha gente? Estamos aí, mais um joguinho, e um jogo de muita importância, né? Um jogo fundamental. É impressionante, cara, como a gente não consegue ter um jogo que não é fundamental, né? Um jogo, que a gente abra uma transmissão aqui e fale, hoje é um joguinho para cumprir tabela, né, minha gente? Hoje é um joguinho para levar os 3 pontos tranquilo, porque vão acontecer naturalmente. Ou sei lá, se perder hoje não tem problema. Não, é sempre a gente aqui reunido para falar que, olha, meu amigo, que parada. É hoje, hein? Se não for hoje, é nunca. É hora de chamar aquele que com certeza narrará muitos gols do Vascão pra gente. Vem pra cá, Gustavo Portela, o nosso mineiro vascaíno. Gustavo Portela, o mineiro vascaíno. Eu, você e o seu aparelho conectado aqui nas ondas da Rádio Expresso. Rádio Expresso. E é aquilo, para ter um clima mais de paz, um clima mais ameno, tem que vir a vitória hoje, porque o outro jogo é São Paulo fora, é um jogo, né, menos acessível, digamos assim, e então um resultado ruim hoje vai dar aquela pressão para o jogo e, consequentemente, uma pressão aí para esse período de descanso. E começou! Cruzamento fechado, desvio! Gol do Bragantino! O Vasco marcou mal ali o primeiro pau, o miolo da área. O Bragantino abre o placar antes mesmo do jogo ter qualquer cara, né? Já saímos atrás aí, já vamos ter que escalar a montanha desde o primeiro minuto. Pior começo possível, e me parece que teve uma falha de marcação do Vasco ali no primeiro pau. Aumenta o desafio aí desse time do Vasco, né?
A gente tem agora a pressão, a torcida, daqui a pouco pode começar a ficar irritada. Olha a boa jogada do Nuno, tentou colocar no comando. O Ryan fez o domínio, bateu o Cleiton. Tá indo pra cima, entrou dentro da grande área, conseguiu o cruzamento pro Pita, matou no peito. Gol do Bragantino. O Pita domina como se estivesse num treino. Ninguém chega, ninguém incomoda. E aí ele faz uma finalização com perfeição. É um golaço do Pita, né? Ajeitou ali, o João Vitor deu espaço, não chegou encurtando ali na hora que ele dominou e acertou um canudo ali. E o Bragantino que faz um 2-0. Situação muito difícil para o Vasco em São Januário hoje. O cara que é centroavante, assim, de área, né? Você deixa ele com espaço para ele conseguir matar no peito e dar o voleio sem nem ser incomodado. Pô, não, injustificável, cara. Agora sim, Felipe Coutinho, é no Verrete, olha o gol na trave! O João Vitor teve tudo para se redimir no lance. E começou! Rola a bola pro segundo tempo. A canhota nela, o cruzamento pra dentro da grande área. Pra fora! Vem o Vasco com o Adson. Colocou dentro da área. Teixeira, Cleiton! O Lázaro quase antecipou de cabeça boa a bola do Adson. Ergue o braço. Paulo César Zanovelli apita pela última vez. Vitória do Bragantino 2-0. Porra, caramba, meus amigos, vocês estão como eu, cara. Que parada, meu irmão. Que coisa chata de ver, né, meu amigo? Um Vasco que constrói, um Vasco que tenta, um Vasco que teve várias oportunidades e não conseguiu meter uma bolinha na cachola. Uma. Porra, meu irmão, umazinha, cara. Em contrapartida, um Vasco que, meu amigo, deu uns moles na defesa que não pode dar, né? Vasco da Gama. Teve jogos seguidos em São Januário. A gente projetou um Vasco que pudesse ter uma recuperação dos pontos perdidos ao longo da temporada no Campeonato Brasileiro nessa sequência em São Januário. O Vasco vai para São Januário para tomar um gol de escanteio, numa falha de marcação ali no primeiro pau. E o Bragantino fez 1-0 com 1 minuto de jogo, cara. O Vasco continua o jogo e, de alguma forma, consegue o controle, consegue chegar. E, cara, não era o nosso dia porque a bola não entra. O Ryan finaliza mal quando teve a chance. O Verrete cabeceia mal quando teve a chance. Porque se você olha para o jogo como um todo, essa perspectiva de um Vasco que atacava, que construía, que chegava, em diversos momentos do segundo tempo, especialmente nos primeiros, 20 minutos, o Vasco dá uma morrida e também no finalzinho teve algumas chances ali, ela se mantém. Só que o Vasco perde os seus lances defensivos, cara. Acho que foi um jogo do Vasco, cara. Dinizista. A derrota contra o Fluminense, eu comentava que não via ali um time do Diniz, perdemos sem ver as características do Diniz. Hoje a gente perdeu vendo o dinizismo em campo. Um time que mostrou fragilidade defensiva. Se teve um volume ofensivo, não conseguiu transformar esse volume em gols, né? Daria para dizer aqui de maneira meio debochada que o Vasco fez uma boa partida, só tem que melhorar na hora de evitar os gols e também na hora de conseguir fazer os gols, né? Mas é isso, cara. Soma-se a outras coisas também complicadas. Deu um azar, principalmente nas nossas bolas. Acho que os gols ali que o Vasco perde, logo depois que sofre o segundo gol, aquela bola na trave do João Vitor, aquela cabeçada livre do Verrete, são gols que, se um daqueles entra, a gente voltava para a partida. É isso, meus amigos. Difícil, né? Vai ser uma coletiva difícil. Acho que a gente pontuou bem durante a transmissão da Rádio Expresso a dificuldade, né, do Vasco em conseguir ser efetivo, ser eficiente, né, dentro da partida. Foram 20 chutes a gol. Quer dizer, 20 chutes do Vasco, só 5 na direção do gol. E o Bragantino, ao contrário, teve acho que 5, 6 chutes na direção do gol e fez 2 gols, muito mais eficiente. Acho que assim, esse Vasco tem que achar um meio termo, a gente tem que encontrar esse equilíbrio para se tornar um time melhor e, claro, fazer os pontos necessários, né? Primeira derrota do Vasco esse ano em São Januário. Chegou aí João Almirante para nos trazer um pouco de alívio. Um pouco de Pagliatti. Eu
Eu não aguento mais o fardo de ter que trazer alívio e esperança, cara, porque, maluco, a galera tá exausta, mano. A questão é que o vascaíno está exausto. Vem Pagliatti, diz o Lucas Jetson. E não dá, cara. É muito cansativo, cara. É muito cansativo saber que é mais uma temporada de sobrevivência, faca nos dentes, de que, meu irmão, de que nada anima, né, cara? A gente tem pequenos momentos em que a gente tenta extrair alguma animação, mas raramente é confirmado até nos jogos que a gente vai um pouquinho melhor, a gente nem se anima tanto mais, porque a gente sabe que é um negócio que, porra, é o Melgar, que é uma merda. Eu não sei, tipo, tudo é para baixo, né, cara, no Vasco. É um clube realmente para baixo hoje e que, sei lá, meu irmão, qual vai ser ver o Diniz aí nessa parada do Mundial e fazer ali, meu irmão, uma retomada que hoje, depois do jogo do Bragantino, é impossível você acreditar. Jogou o homem. Jogou o homem. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 923. Foram quase 20 chutes em direção ao gol. E o Vasco, acredito que chegou a 5 na direção exatamente do Cleiton. Faltou eficiência no ataque e defensivamente. Falta ainda o Vasco entender esse ritmo de recomposição que você pede das suas equipes, a intensidade que você pede tanto para defender como para atacar, e utilizando o que o nosso amigo Kindy aqui disse, o trio da frente, Nuno, Rayan e Verratti, e os dois mais ofensivos no meio-campo, Tietê e Coutinho, cansam no segundo tempo, tem dificuldade de fazer essa recomposição, e isso faz com que o time fique exposto lá atrás? Obrigado. Então, vamos analisar o que foi o jogo, né? Vamos pensar junto aqui. O que aconteceu de falta de recomposição não foi no segundo tempo. Isso aconteceu no primeiro tempo, por isso que a gente tomou gol. Então não é uma coisa, sabe, é sempre mais, já falei isso outras vezes, o que perde o jogo e a gente acaba fazendo uma análise meio torta das coisas. A gente teve falta de recomposição no começo do jogo, nos 20 primeiros minutos e até tomar o segundo gol. O segundo gol foi uma falta de recomposição muito clara, então os jogadores não estavam cansados. E no segundo tempo a gente teve pouca coisa, a gente até voltou bem, quando a gente teve que voltar, o Bragantino não se armou muito para contra-ataque, estava mais armado para não tomar o gol. E eu concordo muito com você disse o seguinte, assim, o time já sabe que tem que recompor. A gente foi extremamente eficiente na recomposição contra o Melgar. Então, no fundo, o time já entendeu o que precisa fazer, precisa ser mais consistente. Não dá para fazer contra o Fortaleza, fazer contra o Melgar. Fizemos bem também lá contra o Lanús e deixar de fazer um jogo como o de hoje aqui. Mas em relação a esse trio ofensivo e Tietê e Coutinho, eles têm essa natureza, essa capacidade de fazer essa recomposição fisicamente, eu digo, até no primeiro tempo? Não tem. Assim, se não tivesse, pô, se você não fez contra o Fortaleza, não fez contra o Melgar, fez o tempo todo contra o Melgar. Você pegar um vídeo aí, mas é uma coisa que isso qualquer um pode fazer. É só correr para trás, correr e ajudar a defender. Um time com uma característica um pouco mais ofensiva, que o time tem jogado, o time tem que se dedicar. Eles têm se dedicado bastante. Não se dedicou na hora que a gente tomou o segundo gol e a gente foi punido por conta disso. Queria ouvir o Juninho. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem não, mas tirando o Vasco, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Cara, preocupante o momento, né? Como o Diniz disse, assim, eu nem acho que o Vasco tenha feito uma partida horrorosa, mas não conseguiu fazer gol e levou o gol muito cedo, né? E acho que no segundo tempo, principalmente, assim, o Bragantino teve o domínio completo do jogo, assim. O Bragantino jogou com o resultado embaixo do braço, botou o 2-0 ali embaixo do sovaco e ficou esperando o tempo passar. E dando a bola para o Vasco e esperando o tempo passar e fazendo a sua cera, demorando para repor, etc e tal. O Vasco ainda tenta aquele abafa no início ali, que se sai o gol dava uma sobrevida, mas aí o gol não foi saindo. Eu acho que dos 30, principalmente para lá, já o Vasco já não tinha mais perna, mais fôlego, e aí foi só esperar o fim do jogo mesmo. Olha aí, ó, planejada
na tela. A gente hoje perdeu, né? Tem que botar aqui realidade, derrota. -9 em relação ao Pras Cabeças. Vai ficando distante o sonho de uma Libertadores, né? Estamos já 3 rodadas atrás e -3 pontos, afundados aí uma rodada atrás do desespero, cara, para chegar a 45 pontos. A gente tem que tentar reverter isso aí, ó, no jogo já contra o São Paulo. Aí, ó, nosso Ivo Vasco aí, tá, esses são os piores. Ó, o Piton, caiu 3 agora, ó. Desabou, afundou. E lá em cima o Léo Jardim finalmente encostou no Verrete. 7 pontos de diferença. Porque o Piton, ele geralmente ou ele se mantém ou ganha ponto quando ele consegue dar uma assistência e o time vai bem. Mas até às vezes, quando ele consegue uma assistência, ele perde, porque na defesa, porra, ele sempre está envolvido, né? Muitas vezes envolvido nos BOs defensivos. E é foda, né, cara? Então, deixa eu ver como é que tá nosso Coutinho aqui, ó. Pô, nosso Coutinho tá mal pra caramba já aqui, ó. Descendo aqui a ribanceira, tentando aqui se reerguer a duras penas. Deixa nosso Coutinho. A gente vai encerrando mais um dia de Vasco. Felipe Obrigado a Thiago, todo mundo. mande um abraço para o Papagaio Arrependido, fazendo favor. Papagaio Arrependido? Um abraço, Papagaio. E pro Gil Novaes também, se você puder. Gil Fábio Novaes Carvalho também tá tá aqui. pedindo. Obrigado. Abração aí, Gil. Abração. Quem? Fábio, né? Valeu, galera. Rodrigo. Valeu. Vamos encerrar. Tamo junto, amigos. Valeu, galera. Até mais.